abrir aqui o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que diria a vossa mão direita, e o item foi o item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesmo e se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesse, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderias comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nela os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que com um agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Gente, tem mais um outro parágrafo, tá? E como ele é um pouco longo, então a gente deixa aqui o capítulo e o item para que a gente possa depois fazer a leitura completa, né, para compreensão melhor. Então é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita, o item 11, que é a beneficência. Então vamos assim fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos envolvem, a equipe de Caibar Schutel, que possa nos envolver neste momento, Pai amado, onde iremos estudar a lição de hoje, o item 10 do livro Entre a Terra e o Céu. Que a tua doce harmonia, que a tua doce presença possa se fazer, Pai amado, em nossos corações, em nossas mentes, envolvendo a nossa querida Lisa nas suas colocações, que ela possa estar amparada pelos bons espíritos e que nós aqui possamos também, juntos nessa prece, envolvê-la nos melhores sentimentos. Que a tua doce presença, Pai amado, harmonize essa nossa sala, envolvendo aqueles irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes conosco. Que todos nós, Pai, possamos ter o melhor aproveitamento da lição de hoje, refletindo sempre na oportunidade que nós teremos, né, de analisar as nossas condutas, analisar o nosso bem proceder. Que a tua doce paz possa, assim, permanecer conosco, nos envolvendo neste momento e te pedindo assim, Pai, abençoa-nos, Pai, para que nós possamos dar por iniciado nesta noite o nosso estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Lisa, minha amiga, que Jesus te abençoe, um bom envolvimento, uma boa tarefa. Muito obrigada mais uma vez. Passando para você, querida, é só levantar a mãozinha. Beijoquinho em todos os corações. Passando. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Elô. Obrigada a todos, né, pelas vibrações. Iremos iniciar nosso estudo. Bem, dando continuidade, como a Elô já colocou, é o capítulo 10. Preciosa conversação. No item anterior, né, nós vimos quando os irmãos Clarencio chegam no lar da bênção, que é o local onde ficam as crianças no plano espiritual, né? E nesse lar da bênção, eles lá vão encontrar-se com a nossa irmã Blandina. E a nossa irmã Blandina é quem vai aqui conosco neste capítulo estudarmos junto com ela as orientações
e os esclarecimentos sobre este lar, né? O lar da bênção. Então vamos lá. Quem tiver o livro, capítulo 10. Preciosa conversação. Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Então, ela vai agora fazer as colocações dela diante, né, do que Clarencio solicitou para ela. Efetivamente, a lei é invariável. Eles estão aqui se referindo ao assunto da aula passada, quando eles estão falando sobre a questão, né, das crianças doentes, do sofrimento das crianças. Então, ele está se referindo à lei, que é a lei de causa e efeito, que tudo que nós fazemos vai ficar registrado em nosso corpo perispiritual. Então, é isso que ela fala, que essa lei ela é invariável, porque nós sabemos que a lei divina ela é imutável, ela não muda jamais. Então, em qualquer situação, qualquer fato que nós provocarmos, essa lei ela vai ser cumprida. Pode demorar décadas, séculos, mas ela vai ter um dia que ser cumprida e nós temos que nos reajustarmos com esta lei. É isso aqui que nós vamos estudar hoje, a questão do reajuste às leis divinas, né? Então, ela diz, efetivamente a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada, muitas vezes, é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam, né? Porque quando ele fala aqui que crianças, né, quando desencarnam, quando morrem, então ficam sempre os pais, sofrem muito, né? É difícil para o adulto, as pessoas aqui no mundo físico ainda perder, se separar dos adultos, imagine das crianças. Então, quando acontece, boa noite, Deise, seja bem-vinda, essa separação nas crianças, ela diz, né, que a aflição é um pouco maior, principalmente para os que ficam aqui, né? E sempre vai ter pessoas, quer dizer, espíritos, né, assim, acompanhando, auxiliando e amparando esses seres. Apesar de que nós sabemos que o espírito não tem idade, não é isso, gente? Mas, dependendo da condição nossa, vamos permanecer naquele estágio ainda necessário para a nossa evolução. Então, no plano espiritual, se aparece espírito nessa condição, em criança ainda, é porque eles ainda estão nessa condição, eles ainda se sentem daquela forma. E continuando, ele fala. E sorrindo bondosa, acrescentou. Faleceu na praia, aquele no início da lição que nós vimos, né? Afogado e tal. Então, Blandina está aqui sendo a tutora de Júlio. Boa noite, respeita, seja bem-vindo. Então, ela diz aqui, o caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem processos de mente enfermiça, que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Então, a Irmandina aqui esclarece que o caso de Júlio é um caso, assim, em que é um caso grave, um caso sério e tal, mas ela diz que o dele não é um dos mais dolorosos, que existe muito mais aqueles quando ele diz que são arrancados violentamente como frutos verdes. Então, a nossa irmã aqui está se referindo àqueles casos de aborto, né?
né, onde são retirados a vida, a oportunidade do reencarne. Então, ela considera aqui um caso muito mais grave, realmente, né? Isso aí é um assassinato que nós sabemos, quando isso acontece, que ninguém tem o direito de tirar a vida. E ela diz aqui que esse é um dos casos muito mais graves para o mundo espiritual, né? Quer dizer, que não tem assim, eles não separam, esse é mais grave, esse é mais aquele. Mas diante da situação aqui, do estudo, né, entre esse caso de Júlio, ela está considerando esses outros muito mais sérios. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos? Indagou Hilário curioso. Ah, são muitos, ponderou a nossa interlocutora gentil. Temos, para demonstração mais prática, os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram, né? Então, nós sabemos, quando ela diz aqui, que existe esses casos em que as pessoas se acham superiores intelectualmente ao outro. E lá no Evangelho, né, nós temos um capítulo onde fala sobre isso, né? Sobre a inteligência, que nós não devemos nos achar melhor do que ninguém, somos iguais. E quando nós adquirimos algum conhecimento um pouco mais que o outro, nós busquemos dividir isso, né? Eu não estou lembrando aqui do item do Evangelho, onde fala nesse ponto. Se eu conseguir lembrar aqui, se alguém conseguir pesquisar aí para mim, por favor, né? Então, aí ele fala isso aqui, que isso aí é um dos processos também em que nós vamos ver um reajuste muito sério com a mente, né? Porque nós sabemos que a mente é a base de tudo para nós. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado, que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam, senão dos próprios. Se Blandina foi meimei, olha, Márcio, eu não tenho essa informação para você. Se alguém tiver, eu já ouvi falar nisso. Eu não vou te afirmar, eu já ouvi. Essa certeza eu não tenho. Elô está confirmando para você. Eu já tinha escutado falar, já tinha lido alguma coisa. Ok, Elô, isso é bom colocar, né? De onde vem a informação. Eu tinha essa dúvida, né? Não tinha certeza absoluta. Então, a gente só fala, como diz a mulher lá, né, no programa de televisão, quando tem certeza e quando tem realmente a prova do fato, né? Que a doutrina espírita é isso. Ela está baseada em provas, em fatos, né? Como Kardec pesquisava e ali tinha todos os fatos. Então, ok, obrigada aí, Elô, pela informação. Ela vai complementar a informação para nós. Bem, continuando. Então, essas pessoas que usam muito o intelecto esquecem dos sentimentos. Então, é como diz Nora Norenstein, uma escritora aqui de Fortaleza, ela diz que no dia em que nós colocarmos o espiritismo não só na mente, mas também no coração, aí nós iremos agir realmente fraternalmente. Porque só assimilar conhecimento, só guardar conhecimento, só enriquecer o intelecto, mas e o sentimento? É por isso que existe, né, o processo de progresso, intelecto e moral. O intelecto, já está falando, é sobre a intelectualidade, o conhecimento, o raciocínio. E o moral são os sentimentos, que nós temos que trabalhar os dois para juntos caminhar com essas duas asas, né, abertinhas, voando juntas e chegarmos ao nosso, né, patamar maior, que é a nossa perfeição. Então, é isso que ela está explicando aqui, né? Não cuida senão dos próprios interesses, o egoísmo, né? Não amam senão a si mesmo.
Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avulta na condição de dominadores poderosos, com vastíssimos potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório. Jesus fala isso, né? Sobre os falsos profetas. Então, quando a gente vê isso, a gente não pode colocar isso só falsos profetas na religião, mas em todas as situações. Porque tem aquelas pessoas que gostam de guiar o outro, impulsionam o outro, orientam o outro sempre para o caminho, né, do mal. Não tem pessoas que conseguem ter um domínio sobre um grupo, sobre pessoas, e aquelas pessoas seguem aqueles outros cegamente, né? Quando Jesus diz que cego conduzindo cego, ambos caem no fosso. Essas pessoas não despertam, né? Então ela está colocando aqui, essas pessoas que têm um grande intelecto, têm essa facilidade. Isso porque tem assim um magnetismo muito forte, natural da pessoa. Isso veio para ele trabalhar, para fazer o bem. Mas, infelizmente, temos livre-arbítrio, escolhas, e geralmente essas pessoas, né, quando chegam nessa condição de grande inteligência, exatamente, manipulação magnética, muitas delas se envaidecem. E a vaidade prejudica, né? A vaidade é um dos escolhos quando diz, né, que devemos ter muito cuidado, porque é com a vaidade que nós caímos. Quando nos achamos que já estamos sendo o último biscoito da lata, né, o último biscoito do pacote, então, gente, aí o negócio já está ficando feio. Temos que parar e refletir. Muitos elogios não é bom. Nós devemos sempre incentivar. Agora, viver elogiando, bajulando, isso é muito perigoso, porque nos conduz a caminho que daqui a pouco, devido aos nossos, ainda em nós arraigados, aqueles sentimentos do passado, vão vir à tona. E aí, o que que acontece? Nós vamos, de repente, né, estarmos escorregando nos nossos próprios, né, erros, na nossa própria descuido, levando quedas e mais quedas, e não é culpa de ninguém. Nós, quando nos deixamos levar por outras pessoas, exatamente, quando nós nos deixamos levar por outros pensamentos, aquela pessoa que segue o pensamento do outro, isso é muito perigoso. Nós temos que sempre estar fazendo como aqui a doutrina nos orienta, procurando os esclarecimentos, questionando. E por quê? Por que você faz isso? Isso tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Eu tenho que saber, eu tenho que entender, tem que ser esclarecido. E não dizer, faça isso porque eu estou mandando fazer, porque tem que ser assim. Então, se eu me deixo conduzir desta forma, indo pela cabeça do outro, eu tenho a minha parte de contribuição. Então, a gente faz porque quer, né? Então, ela continua aqui. São vítimas de si mesmo. Aí, onde foi que eu parei? Mas esse êxito é ilusório. Caem sob o guante da morte, com grande alívio dos contemporâneos, e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos, boa noite, Brits, bem-vindo ou bem-vinda, mais ou menos longos, de purgação após a transição da morte, voltam à carne necessitados de silêncio e solidão para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar. Aí é quando nós vemos, né, aqueles espíritos que voltam à carne em várias situações
de problemas mentais, né? Existem vários tipos de problemas mentais que nós vemos e que está ligado ao mau uso do intelecto, né? Eu, na minha família, tenho um exemplo vivo disso. Eu tenho uma pessoa muito ligada a mim que tem uma deficiência mental. E foi um trabalho muito grande para os pais aceitarem. Porque os pais não aceitam. Acham que a criança é normal, né? Tem um preconceito ainda muito forte. E a gente vê esses espíritos nessas condições, ainda neles os resquícios da dificuldade de relacionamento com essas criaturas. Porque não são fáceis de conviver não, viu gente? Muito difícil. Então aí nós vemos essas criaturas, como ele diz, que precisam vir, né? No silêncio e na solidão. Isso está se referindo à mente. A mente vai ter que ter um pouco de silêncio, um pouco de esquecimento de tudo aquilo. Essa é a solidão. Não é vir só no mundo. Vai estar em contatos com várias outras pessoas que também são, né, ligados a ele, para auxiliar aquele espírito a evoluir, a melhorar, a receber, né, de uma outra maneira, né, os sentimentos, para trabalhar sentimentos. O intelectual fica um pouco que adormecido, não totalmente apagado, mas um pouco adormecido para desabrochar mais sentimentos. São pessoas em que você vai envolver em mais carinho, né? Como crianças que têm problema de síndrome de Down e outros, né? Como aquelas outras crianças que têm também problema do autismo e vai por aí. Que nós vemos são espíritos muito inteligentes. Né? Exatamente, são muito inteligentes, mas são muito fechados em si. Né? Então você vê o comportamento, é uma coisa difícil de você lidar. E você tem que dar muito amor, que é para envolver esses espíritos na atual encarnação, nesses sentimentos, para eles aprenderem a desabrochar isso neles. Né? E exatamente, Elô, eles são inteligentes, mas a sensibilidade, por não ter trabalhado, né, as emoções, tem dificuldade. Então eles ficam recebendo isso em assim, uma quantidade até que maior. São filhos em que a família, o grupo, os amigos dão muito mais atenção, tratam com mais, né, cuidado. Isso é necessário. Já é programado tudo isso na espiritualidade, quando esses espíritos estão se preparando para retornar ao mundo físico. Continuando aqui, né? A moça esboçou um inteligente sorriso e continuou. Imaginemos que a Terra se recusasse a auxiliar, só um parênteses. Aqui ele comparou, né, a mente desses espíritos a uma semente, né? Que a semente fica ali guardada na Terra para depois ela surgir, aquela árvore bonita, frondosa. Então é desta mesma forma. Nesse momento, a mente dessas criaturas vão estar ali um pouco exatamente aguardando o momento de poder retornar com a mente equilibrada para desenvolver, para trabalhar com cuidado, né, a sua inteligência. Então, continuando, vou repetir aqui a leitura. Imaginemos que a Terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-las e, em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pévides secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Imagine, né? Se a plantação não germinasse, não iria, né, ter nada. Tudo iria nascer ressecado, nem nasceria, né? Não daria fruto nenhum. Em verdade, a maioria das mães, vejam minhas amigas mães, e aquelas, né, que todos nós somos um pouco mães, né? Aí, o papel da mãe, veja que coisa linda, coisa bela, o espírito feminino, né? E às vezes tem pai que é mãe, né? Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais
belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Então, veja só, que coisa maravilhosa esse esclarecimento sobre a mãe. A mãe é tudo isso. A mãe se sacrifica pelo filho. A mãe se doa. A mãe dá carinho e não espera nada em troca, né? E o que as mães sofrem muito é a ingratidão. Né? Uma ingratidão para uma mãe é uma dor tão grande. O filho não reconhecer aquele carinho, não é nem o que ela fez por ele, é o carinho, a atenção, o cuidado. O filho, quando trata a mãe com ingratidão, para as mães, né, é a pior assim, dor que elas podem sentir. Isso eu falo porque eu conheço mães que já relataram isso, né? E fala de uma forma que você fica assim, de uma maneira, gente, que aquilo chega dói em você, parece que foi contigo, né? E também nós vemos isso em comunicações, os espíritos, né? Nessa forma de mãe, quando passa por esse sofrimento. Você dá vontade de chorar ali, de ver aquilo, né? Aquela situação. Então, veja só o que ela coloca aqui. E ainda, né, nessa condição, por sermos espíritos rebeldes, muito arraigados, né, ligados às coisas físicas, do mundo físico, da matéria, ainda existem mães que não assimilaram esses conceitos, né? E quando ele diz que ainda se encontram na sombra, são aquelas mães em que rejeitam os filhos, em que não querem ter filhos, né? Quando ela falou, isso aí, As Mães de Chico. Esse filme é lindo. O pessoal diz que foi muito meloso, mas eu achei muito bonito. É muito emocionante. Então, essas mães em que só pensam no corpo físico, na vida material, esquecem daquele sentimento belo e daquele compromisso da maternidade. Então, é essas mães que ela vai mostrar aqui para nós agora, né? Mais fêmeas que mães, jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse. É isso aí, Brits. Esse filme é lindo mesmo. E despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte, né? Infelizmente, essas criaturas estão assumindo um compromisso muito grande quando resolvem, né, não aceitar essa bênção maravilhosa da maternidade, né? De gerar um filho. E quando for resgatar isso, vai ser um sofrimento muito grande, porque aquelas mulheres que querem ser mães e não conseguem, que o digam, sofrem muito, fazem de tudo que é tratamento. Procuram hoje em dia a ciência, né, como está evoluída, tudo que possa fazer. Infelizmente, utilizaram muito mal o seu, né, chácara genésico e agora ele está comprometido. E isso é expiação, né? Querer ser mãe e não conseguir gerar, né? E nem consegue adotar, sabia? Porque cria-se tanta dificuldade, porque isso é o resgate, né, do espírito. Expiação é sofrimento, infelizmente, para nós, viu? Ainda estamos nessa condição de termos que sofrer para aprender. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e vêm prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei, né? Aqueles espíritos que vêm receber para reencarnar e sentem só o choque
choque de, como ele diz aqui, biológico, né? Entrou na carne e saiu muito rapidamente. Nós nem falamos daqueles abortos espontâneos, que isso aí são espíritos que às vezes cometeram. Porque minha irmã, uma vez, um parênteses aqui com vocês conversando, ela falou isso, né? Não, porque ficou preocupada com essa questão. E o aborto espontâneo? Não, mas o aborto espontâneo é uma outra situação. Isso pode acontecer com qualquer mulher. São espíritos que estão necessitados, como ele falou aqui, desse choque biológico, que em encarnações passadas não tiveram a oportunidade do reencarne. Então, eles têm que passar por esse processo. Tem um livro muito bom sobre isso, que é até sobre o Ícaro Redimido. No livro Ícaro Redimido, ele tem uns textos muito bons sobre essa questão desse choque biológico, desses espíritos, para eles se prepararem para a nova reencarnação. Eles não chegam a nascer. É só um processo de reencarne quando a espiritualidade tem conhecimento daqueles abortos espontâneos. Então, esses espíritos sempre vêm para esse auxílio, né? Passar por esse choque. Ante a pausa, que se fizera natural, inquirei. Mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Então, será que a pessoa pode morrer antes do dia? Isso aqui, né? Então, o espírito a criança vai nascer e vai morrer antes do dia? Será que isso pode acontecer? Sim, sem dúvida, é a resposta. Atalhou o ministro, que nos escutava. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a reflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Então, isso ele está falando quando os pais não são responsáveis. E onde está a irresponsabilidade dos pais? Nós estamos vendo hoje em dia muitos jovens, crianças até, sendo levada a um suicídio indireto através de overdoses, principalmente pelo crack. E essas crianças? E os pais? Será que não tomam conhecimento? As drogas, né, tomando conta. E outras situações. Os filhos são responsabilidades dos pais. Se eles se envolvem, acontecem a eles situações de riscos, a culpa, assim, vai ser dos pais, porque são responsáveis. A criança até completar a maioridade, a responsabilidade é direta e exclusiva dos pais. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? A espiritualidade esclarecendo isso. Então, meu filho não quer, senão eu vou deixar, porque eu tenho que ser um pai liberal e tal. Olha a responsabilidade do que você está fazendo, o compromisso assumido, quando ele diz aqui. Esse espírito perde a vida em um acidente, sai para as baladas. Né? Não que vai dizer, não vai ficar todo mundo preso dentro de casa, não, mas vamos ter responsabilidades. Né? Deixa os filhos entregues, né, à mão de pessoas estranhas que não conhecem. Causam, né, prejuízo a essas crianças. E de quem vai ser a culpa? Quem é o responsável? Nem é a culpa. Porque culpa é uma palavra. Quem é o responsável por toda aquela situação? Aquelas pessoas provocaram a situação. Mas quem permitiu que aquilo acontecesse? Se a responsabilidade foi exclusivamente dada a um casal. Aquele casal sempre será responsável por aquele espírito. Enquanto ele citando, mesmo adultos, filhos, quando ficam adultos, quando estão desesperados, procuram quem? Né? Os pais, para pedir orientação? Sempre serão eles, porque são irresponsáveis por aqueles espíritos, né?
Então, aí ele diz aqui. Aqui, explicou Brandina delicada, recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno. Veja só que coisa, hein? Ninguém nunca pensou nisso. Amamentando e não está fazendo aquilo por amor. E a criança sendo, né, tomando ali um líquido, onde vai alimentar, onde vai, porque a criança até certos meses de vida, o alimento é só o leite materno. E aquele leite envenenado, como ela está colocando aqui, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde, e encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que a cata de satisfações doentias não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Então aqui a gente viu. Tem pessoas que, como nós vemos, né, vai tomar conta das crianças e não tem condições para isso, não é preparado para aquilo, então querem ganhar dinheiro, não, eu faço uma atividade, mas não tem paciência, porque para trabalhar com criança você tem que se identificar. Exatamente, Elô. Temos que nos identificar com tudo o que fazemos. Então, para você trabalhar com criança, você tem que ter paciência, tolerância. Já imaginou, né, quando a gente vê aquelas cenas que passam na televisão, aquelas pessoas que não toleram crianças, maltratam, fazem barbaridades? É isso aqui. Agora, a responsabilidade está sobre quem? Aquelas pessoas, né, também vão responder, mas a responsabilidade maior de quem? Infelizmente, dos pais, né? Que eles precisam trabalhar, precisam sim. Mas temos que ter cuidado e saber onde é que vamos, né, deixar esses seres para serem orientados. E quando chegar, estiver no lar, procurar sempre um. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia, né? E quando ele fala aqui, que nas discussões dentro do lar, nos casais, vejam os raios envenenados que são jogados sobre aquelas crianças. É por isso que, quando tem bebê dentro de casa, que o casal começa a discutir, a criança chora tanto, grita tanto, e ele não sabe o que, ele está sentindo todos aqueles reflexos sobre ele, né? Aquilo está causando tanto mal. Imagine, para nós causa, que somos já adultos, imagine para um espírito ainda, né, que está ali totalmente ainda sem, muitos os sentidos adormecidos ainda não despertaram, recebendo essa descarga, né? Muitas vezes é até os próprios pais xingando porque aquela criança nasceu, né? E falam barbaridades para aquelas criaturas, renegando aquele fruto, e eles sofrendo toda essa pressão psicológica, não é isso? Aí crescem adultos mais problemáticos ainda, além do que já somos, com todas essas neuroses que existem. Aí ele fala, em algumas ocasiões conseguiremos restabelecer a harmonia, né? A espiritualidade consegue, quando um lar pelo menos faz um evangelho no lar e ajuda, né? Com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidos a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Quer dizer, eles tentam e não conseguem nada, né? Porque todo lar, nós sabemos, tem aqueles espíritos responsáveis que tentam harmonizar, auxiliar. E quando nós não damos ouvido, né? Temos que estar sempre preocupados com essas situações em nossos lares, né? Tentar manter a harmonia do lar. Um dos compromissos dos casais é esse. O lar tem que ter harmonia, né? Nós sabemos que 100% seria o ideal, mas 100% não se consegue. Então, pelo menos uns 40%, 30% vamos tentar ter essa harmonia dentro dos lares, né?
Aí ele fala, nesses casos, interferi, buscando maiores esclarecimentos. Blandina, porém, percebendo a indagação íntima, adiantou. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas. Quer dizer, não tem desculpa, né? A lei ela é imutável. Não tem como mudar a responsabilidade. Nesses casos, a responsabilidade é sua, meu amigo. Você não vai transferir ela para ninguém, não. Você assumiu aquela responsabilidade. Não adianta querer passar para outro, não. É isso que ela está falando aqui. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. Então, temos que nos esforçar sempre em mantermos, em harmonia, por mais que achemos que não vamos conseguir. O nosso mal é esse, e nós que sempre pensamos negativo. Nós temos que lutar, nos esforçarmos, Aquelas situações, problemas que surgem, todos temos problemas, temos dificuldades, mas temos que trabalhar juntos, unidos, se respeitando, para conseguir, como ele diz, a vitória final, E com o formoso sorriso que lhe brilhava no semblante juvenil, acrescentou, e olhe que ela é jovem aqui, o espírito, Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Então é quando a gente já comentou sobre isso e também quando fala assim, não foi nessa encarnação, vai na próxima, até se reajustar. Quando você chega lá é aquele sofrimento. Por que aquelas crianças estão passando por aquilo? Por que será? Porque existem aquelas crianças com síndrome de Down? Por que existem aquelas crianças, como ele diz aqui, com o mongolismo? Por que será que acontece tudo isso? Por que essas crianças têm que passar por essa situação? Nós sabemos que o espírito, antes de ser criança, é um espírito que tem reencarnações e mais reencarnações, em que eles têm que reparar, como ela falou no início, é a lei tem que se reajustar. Nós não podemos esperar que porque morreu, acabou-se, aquilo que nós fizemos naquela atual existência vai ficar ali. Não, nós vamos levar conosco as coisas boas e as coisas más que nós fizemos. Vai estar tudo nos acompanhando. Então, os nossos equívocos, os nossos enganos, nós vamos ter que consertar. Não foi engano? Então, eu vou ter que ajeitar. Eu vou ter que ver onde foi que eu me equivoquei para colocar tudo no lugar certo. Então, é essa que ele diz aqui. E também dos desastres, como Hilário coloca, que os desastres, com comoção dos desastres que arrebentam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães, porque aqui na lição o menino morreu afogado. Então, essas situações em que a criança vai correndo, um carro atropela, como a gente viu aí, em Rio, em São Paulo, aquela criança que foi arrastada pelo carro, que é menino Hélio, e entre outras situações. Por que acontece tudo isso? Porque morre com tiro, os pais executam, às vezes pegam uma criança, abandona, joga na rua. Então, por que será que acontece tudo isso? Aí ele diz aqui, Por vezes numerosas, procurei resposta a terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. E por que... foi aí no Rio, realmente. E por que... aqueles espíritos em que as mães assassinam dentro do ventre. Por que tudo isso? Por que acontece? Aí, continuando, ela fala, sim, esclareceu a enfermeira bondosa.
as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Quer dizer, é só o corpo que está sofrendo, não é o espírito. O espírito está se reajustando. Chico sempre dizia, né, que estava expurgando no corpo as mazelas do espírito. Então, nós, quando passamos por problemas, né, de saúde, tem problemas que nós é quem provocamos. E às vezes eu não vou ter aquele problema agora e vou causar isso no futuro. Como tem pessoas que dizem, fulano bebe e não tem nada, fulano fuma não tem nada, fulano faz isso e não tem nada. Fulano não tem nada. Então, ele está acumulando no seu corpo perispiritual os problemas dele para futuras encarnações. Ele está ali causando, né, problemas, deficiências nos seus órgãos. Às vezes não tinha necessidade daquilo. E a pessoa cria situações em que vai ser necessário se reajustar, né? J. Francis colocou uma nota aí sobre o menino Hélio, e isso aí já, né, realmente surgiu aí várias notas sobre essas situações, e nós sabemos, boa noite, respeita, e nós sabemos que, diante às vezes desses fatos, existem muitas pessoas que gostam de tirar proveito, né? Então nós temos que, como diz Kardec, analisar, nós temos que ver o conteúdo de todas as mensagens que é passada para nós. Né? Então temos que ter esse critério, né? O critério que os espíritos sempre nos colocam, quando nós observarmos as mensagens que foram colocadas e nós sabemos o que é que está contido ali. Será que aquilo ali realmente está tendo algum proveito? Vai ser útil? Qual é o interesse daquela mensagem, daquela notícia, né? Então, existem muitas também especulações. Temos que ter muito cuidado com isso. Aí ela, continuando aqui, fala o seguinte: cada qual de nós renasce na terra, apreciou o ministro, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. É o que nós falamos, né? Dos nossos problemas que nós acumulamos, das situações que nós vamos passar. Se nós não estamos passando agora, vamos ter que muito cuidado para no futuro nós termos uma melhor condição física, porque essa condição física vai depender da condição espiritual. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todos irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. É isso que nós falamos. Nós vamos retornar e se nós não vivemos em um jardim, se nós não colhemos só flores, é porque nós não plantamos flores. Nós, além de flores, plantamos também cactos e vamos colher espinhos. Né? Então, se eu quero, na próxima, né, retorno, que eu vou ter a carne, ter um jardim para eu caminhar, então eu tenho que ter já iniciar essa minha plantação agora. Porque o que eu fiz até agora, isso aí não vai ficar esquecido, não. O que eu já plantei até agora, agora daqui para frente eu posso modificar, não posso? Chico tem uma frase que fala muito bem isso. Daqui para frente eu posso mudar. Então, quando eu voltar, eu vou passar por um tempo, né, desagradável, exatamente. Eu vou passar um tempo desagradável, né, em situações complicadas e depois aquilo vai melhorar para mim. Por quê? Porque eu trabalhei para colher isso. Né? Como falou no início, né? Quando você vai colocar a planta, a semente, se o solo estiver fértil, ela vai germinar. Se a planta for boa, ela vai germinar. E se não for, vai ressecar. Então, eu não vou ter nada para colher.
Bem-humorado, acrescentou: a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Nós sabemos que existem as doenças congênitas que nós trazemos nossas mazelas físicas, que às vezes, dependendo da minha condição, do meu trabalho, eu vou ter uma moratória, eu vou me recuperar daquele problema. Temos as doenças, né, que são repassadas hereditárias, aqui, como diabetes e outras aí. Nós sabemos que isso aí são doenças que nós, aqui do corpo físico. Mas as doenças espirituais que nós acumulamos, que nós guardamos e conservamos com muito carinho, essas doenças, boa noite, insano, essas doenças será um dia, esses problemas que nós estamos, né, alimentando com ódio, rancor, mágoa, com vingança, isso tudo nós vamos acumulando em nós e vamos guardando isso. E esse veneno que nós tomamos em dose homeopática todo dia, essa medicação nossa, esse veneninho que nós alimentamos aos pouquinhos, o que nós vamos fazer com ele? Causar um prejuízo ao nosso próprio corpo. Isso, quando falamos desse corpo, é o corpo perispiritual, que o físico é quem vai receber toda essa descarga no futuro, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter quando Hilário esclarece aqui, né? Reparei, então, com mais insistência, a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Boa noite, Deise, muito obrigada. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Mariana, que estava aqui junto, era a avó, né, de Blandina, que está no capítulo passado. Ela explicando que apresentou a avó dela. Então ele diz: a senhora não poderia estar fazendo esse trabalho em vez da jovem? Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição. Na época, né, André sempre perguntando tudo, né? Qualquer detalhe para colocar para nós. A jovem, vou repetir aqui. Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição a jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto. Então, Blandina aí, né, vai explicar porque ela se dedicou a essa tarefa, tão como ele colocou assim, né, uma tarefa tão pesada para ela, né? Boa noite, Silmurta. Aí ela diz: mas generosa e simples, porque quando o espírito, né, já tem uma elevação, não se ofende com certas perguntas, né? Porque às vezes nós, nas nossas indelicadezas, perguntamos as coisas, procuramos informações sobre a vida das pessoas que não nos diz respeito, com a nossa curiosidade. Então, quando aquele espírito já tem um certo grau de evolução moral, não se ofende, né? Então, foi isso que aconteceu com ela. Aí ela, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica, quer dizer, percebeu, né, e se entristeceu, mas explicou, deu a resposta que André, né, questionou a ela. E falou quase conselheiral. Fui casada em minha última existência.
E somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Veja que ela colocou 3 anos terrestres, porque lá no mundo espiritual é mais tempo, né? Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Então, né? A nossa irmã cometeu vários enganos e resolveu se dedicar não só a um filho, mas a vários espíritos dessa forma, lá na pátria espiritual, já se reajustando com a lei, para em futuro, quando retornasse ao mundo físico, já dar continuidade, já ter uma preparação para essa nova oportunidade que iria ter de ser mãe. E ela conclui aqui a lição. O assunto descambava para um círculo particular, onde devia ser sagrado aos nossos olhos. Então aí a lição, os esclarecimentos já não estavam mais direcionados ao estudo e Clarencio resolveu, né, finalizar. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. Finalizamos a lição, porque não tinha finalidade de estar ali sabendo, especulando o porquê da vida e do trabalho daquela jovem. Ela se dedicou àquele trabalho, é um trabalho belíssimo, então, mas infelizmente ainda nessa época, assim, a André ainda não tinha total conhecimento como tem agora, e ele gostaria de ter essa informação, porque viu ela tão novinha fazendo aquele trabalho, né? Porque às vezes nós vemos jovens dentro da casa espírita executando atividades, puxa, mas tão novo já está fazendo isso, mas ali é a necessidade do espírito do seu aprendizado, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês pela colaboração no estudo da noite de hoje. Peço desculpa, né, por algum inconveniente. E hoje nós estudamos, né, sobre vários temas aqui muito importantes para nossas reflexões. Quem quiser continuar a leitura do livro, e na próxima aula estaremos aqui, nossa irmã Beth e nossas irmãs Elo e Nina, junto conosco, dando continuidade a esse maravilhoso estudo e esclarecimentos. Obrigados, boa noite, fiquem com Deus. Beijo a todos. Passando, Beth. Oi, boa noite, meus amigos. Boa noite, Lisa. Obrigada, minha amiga. Você foi pega assim ontem, né, de surpresa, mas foi muito bom, sabia que ia ser. Passamos um pouquinho porque realmente o capítulo é um pouco longo, mas é assim, ele é grande para um estudo, mas pequeno para dividir para 2 dias. Então é preferível a gente passar aí uns 10, 15 minutinhos e fazer o capítulo todo num dia só, tá bom? Vamos então agora fazer a nossa prece, encerrarmos para a gente poder liberar aí nossos mentores, nossos guias, né? Que a gente já está ali abusando um pouquinho do horário, mas vamos lá. Querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores que sustentam esse nosso trabalho, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te agradecendo sempre em primeiro lugar a oportunidade do estudo, a oportunidade de termos essas informações, adquirindo conhecimentos tão importantes para todos nós, que aqui estamos na nossa caminhada em busca da nossa mudança, da nossa transformação, da nossa melhoria como seres imortais que somos. Te rogamos, Senhor, continue fortalecendo em todos nós esta vontade de buscarmos a informação, mas principalmente, Senhor, de a colocarmos em prática na nossa vida, nas nossas experiências terrestres, para que possamos caminhar um pouquinho mais, evoluir sempre e um dia estarmos todos junto a Ti, Senhor, recebendo as benesses do mundo maravilhoso do Reino de Deus, que Tu nos prometeste quando aqui estiveste junto a nós. Abençoa esses companheiros que aqui estiveram,
Envolva-os com a força do teu amor, com a luz da tua sabedoria. E que possamos, Senhor, estarmos todos juntos reunidos na próxima semana, dando continuidade a esse estudo. Assim, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.